Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento. Capítulo 2, vamos ler os primeiros 4 versículos, e diz o seguinte: quando estava chegando o dia da morte de Davi, o rei Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Até aqui. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra. Obrigado, Deus, porque esse momento é um momento onde a gente serve à igreja, aos irmãos, e nossa intenção é que o Teu Espírito Santo faça aquilo que nós não somos capazes de fazer. E que foi dito aqui nessa noite, que essa palavra entre na nossa vida e promova as transformações em todas as áreas que são necessárias pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Que não seja eu a falar, Deus, mas apenas ser um instrumento nas Tuas mãos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela palavra, obrigado pela história do Senhor na vida de tantos homens que nos inspiram, que nos deixam, Deus, animados a permanecer no caminho. Obrigado pela história desse grande rei, ó Deus, e obrigado pela meditação dessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na semana que se passou, até sexta-feira, eu estava meditando nesse texto, vim com ele no coração desde João Pessoa, quando estava viajando, e como eu sempre faço, eu procuro meditar em alguns textos, apenas para esclarecimento dos irmãos, vários textos, oro, faço meu devocional, e evidentemente Deus vai falando dia a dia com a gente muitas coisas, e isso me deixa numa sinuca de bico. Às vezes eu fico falando, nossa, tantas coisas Deus tem falado, ministrado o coração, me feito entender. E Senhor, e agora está chegando a oportunidade que eu tenho de poder compartilhar com os irmãos. O que é que eu vou falar? O que de tudo isso que o Senhor tem me falado eu devo compartilhar? E sempre é uma tensão gostosa e para a minha vida com Deus necessária até. Me colocar nessa condição de dizer, Senhor, está aqui o que eu meditei, o que eu tenho estudado, e o Senhor faz o que o Senhor bem desejar, mude o que o Senhor quiser mudar, se o Senhor quiser que eu fale uma outra coisa, faça. Enfim, eu vivo muito essa experiência. E assim, e eu fico aguardando, orando e aguardando de Deus assim, alguma confirmação. Sempre eu procuro alguma confirmação no meu coração, no meu espírito, dada por Deus de alguma forma. E eu oro e peço isso para Ele. E quando foi sexta pela manhã, a Lilian mandou uma mensagem pelo WhatsApp para minha família. E pasmem, exatamente os versículos que ela colocou no WhatsApp, para que a gente estivesse meditando, eram exatamente esses 4 versículos. Na hora que eu peguei, eu falei, amor, você acabou de me dar uma direção da parte de Deus, que eu deveria compartilhar sobre aquele texto. Então, eu recebi essa palavra de confirmação do Senhor, e eu espero que essa meditação, essa palavra, inspire você, motive você na sua caminhada com Jesus. Aliás, é o tema da nossa reflexão hoje, coragem para seguir em frente. E eu quero ir direto ao ponto e colocar para você o seguinte: quem era Davi a essa altura? A Bíblia diz que ele estava chegando no dia da morte dele. Qual era a experiência que esse homem já tinha agregado, recebido na sua vida ao longo dos seus 70 anos? Com que autoridade Davi chama o seu filho Salomão e nesse momento tão oportuno diz essas palavras para ele? Salomão conhecia a história de Davi.
Salomão sabia quem era seu pai. E o texto nos mostra, logo no início ali, mantenha sua Bíblia aberta se você puder, que ele era um homem, naquela altura, consciente da sua transitoriedade. Davi, aos 70 anos, embora a Bíblia registre no Antigo Testamento homens que viveram mais de 800 e 900 anos, mas aos 70 anos ele já estava extremamente consciente de que os dias dele estavam chegando ao fim. É interessante porque, na verdade, são poucas as pessoas que discernem isso, né? Mas ali estava um homem diante do filho, chamando o filho para uma última conversa, para um momento de intimidade e onde ele queria falar coisas que eram fruto de toda uma meditação, uma reflexão de toda uma vida. 70 anos, dos quais 40 foram servindo a nação de Israel como rei. Davi era um homem, a essa altura, muito experimentado, alguém que tinha, inclusive, vivenciado muitas correções da parte de Deus, uma pedra que tinha sido muito lapidada, porque ele era um homem com muitas ambições, com muitas ações que trouxeram prejuízo para a vida dele. Então Deus teve que, ao longo de muitos erros que ele praticou, teve que tratar aquele homem, aquele coração, aquele caráter dele. Era um homem cheio de erros, pecados, né? E, consequentemente, um cara que carregava muitas cicatrizes. Mas era um homem que se sentia perdoado por Deus. Não era um homem amargurado. Eu não consigo ver Davi aqui ferido. Ele era um homem já total, integral, todo cuidado por Deus, embora tivesse tido uma vida tão complicada. A essa altura, Davi era um homem que era um servo de Deus, consciente de que ele chegou até ali por causa das misericórdias do Pai. Não foi por méritos pessoais, embora um grande guerreiro, né, como a gente vai ver, lutador, mas ele estava ali porque alguém havia lutado por ele, preservado ele, protegido ele nas inúmeras guerras que ele participou. Então ele era um servo consciente, era um homem quebrantado. E no currículo dele, a essa altura, para você apenas relembrar, ele tinha, ao longo dos seus 70 anos, passado por uma experiência de viver numa família muito humilde, que estava no campo, que era uma família pastoril, que cuidava de ovelhas. Ele tinha aprendido esse ofício, ser um pastor de ovelhas. Depois, já jovenzinho, ele foi escudeiro e músico do rei Saul, primeiro rei de Israel. Foi um guerreiro muito famoso, muito popular, com muitos broches, vamos colocar assim, ou condecorações, né, no seu peito, como rei, como guerreiro. Alguém que, como eu falei, governou Israel por 40 anos, dos quais 7 anos foi no Reino do Sul, em Judá, e 33 anos no Israel total, não apenas no norte. E como rei, foi um cara que fez muitas coisas pela sua nação. Inclusive estabeleceu muitas cidades para aquele grupo de irmãos que fazia parte da tribo dos levitas, que eram os que cuidavam das coisas do templo e que não tinham cidades, eles se dedicavam totalmente ao Senhor, mas enfim, ele levantou cidades e abençoou os levitas com várias cidades. Estabeleceu cidades de refúgio para algumas pessoas que poderiam ser apedrejadas, machucadas, feridas por algum pecado que tivessem cometidos ou porque voltavam de situações de risco complicadas, e ele botou essas cidades para amparar esses irmãos, essas pessoas da sua nação. Outra coisa interessante é que Davi fez de Jerusalém ao centro religioso de Israel. Os irmãos lembram que ele levou a arca num dado momento da história, tentou por 2 vezes, na segunda ele conseguiu levar para Jerusalém e tornou Jerusalém um centro da adoração. Foi considerado para os judeus como o patrono da enologia judaica,
compôs inúmeras canções, inúmeros poemas. Então era um cara que tinha um currículo brilhante, invejável. E a Bíblia diz também que foi ele que preparou todas as coisas para a construção do templo. Infelizmente ele não pôde construí-lo, porque Deus mesmo impediu e falou: olha, você não vai construir o templo, mas você vai planejar, você vai angariar todos os recursos, mas você não vai executar a construção, porque você é um homem de guerra, você é um homem que derramou muito sangue e não cabe a você essa responsabilidade. Muito bem, ainda assim, com todo esse histórico de condecorações, de vitórias e conquistas e grandes domínios sobre outros povos, mas também carregando um histórico complicado de alguém que cometeu um adultério que foi publicado, né, na mídia da época, alguém que teve problemas seríssimos com seus filhos, alguém que carregava nas costas um homicídio de uma forma gravíssima, vergonhosa, que não foi numa guerra, mas aquele homicídio que ele cometeu para ficar com a esposa de Urias. Então, apesar de tudo isso, dessa experiência, ora muito poderosa, maravilhosa, e ora muito negativa e triste, Deus ainda o chamava de um homem segundo o seu coração. A gente sempre se pergunta como é que um cara desse pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu não acredito, em primeiro lugar, que ele seja o único homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um cara que recebeu esse título. Deus falou isso dele. E há uma explicação, é que Davi, apesar de toda essa vida de conflito, ele nunca perdeu, mesmo nos piores momentos da vida dele, nos momentos em que ele estava depressivo, angustiado, enfermo, doente, por vezes até querendo sair do mundo, ele nunca perdeu a esperança em Deus, a esperança de que a vida dele podia mudar, de que Deus podia perdoá-lo, de que Deus podia levantá-lo, que Deus podia curá-lo, libertá-lo e usá-lo para que os propósitos do céu se cumprissem. Então Davi era um homem, como eu disse, quebrantado. E tudo que ele podia fazer para demonstrar amor a Deus, ele fazia. Mesmo quando ele errava, muitas vezes ele estava tentando acertar. E tinha uma outra coisa, Davi não era arrogante, era consciente de que era um pecador e era consciente de que se Deus não fosse por ele, de nada adiantaria a sua vida. Ele sabia disso. Então, esse era o Davi que senta com seu filho e o chama para uma conversa. Prestes a enfrentar a morte, ele diz assim, em outras palavras: filho, vem cá, eu preciso te encorajar, eu preciso te abençoar e eu preciso passar para você o bastão, porque a minha hora está chegando. E o que Davi faz não era uma coisa nova no seu tempo, porque essa era uma prática dos homens que andavam com Deus. Chegavam a uma altura das suas vidas, dos seus ministérios, daquilo que eles estavam vivendo, que eles falavam: o meu tempo passou. E aí eles transferiam aquela unção, aquela missão para outra pessoa. Isaac fez isso com Jacó. Moisés fez isso com Josué. Elias fez isso com Eliseu. E tantos outros homens da Bíblia fizeram isso. Então, Davi entendeu que era o momento. E quando uma pessoa está para morrer, vale a pena salientar o seguinte, que nesses momentos, ela procura de fato ter, nas últimas conversas que ela pode ter com alguém, uma consciência muito clara e um desejo muito intenso de transmitir para aquela pessoa, vamos dizer assim, a essência da vida. A razão principal. Eu vou morrer, eu tenho que sentar com minha esposa, com as minhas filhas, eu preciso falar alguma coisa para elas antes da minha morte. O que eu vou falar? Eu vou pensar muito, eu vou refletir muito. Ou talvez mesmo que eu não reflita de uma maneira muito profunda, ou mesmo que as minhas palavras sejam poucas, eu vou tentar passar para elas naquele momento o que eu entendo como sendo a coisa principal da vida. E caso elas não cuidem dessas questões, vão ter problemas, vão ter mais conflitos na vida. Então Davi estava preparado
pela história de vida dele, pela experiência, pelos erros, pelos acertos, pela idade que ele tinha, pelo momento que ele estava atravessando, pela consciência de que a missão continuaria, então ele estava preparado. E é interessante observar aqui as recomendações que Davi faz para Salomão. O texto que a gente leu, vamos ler de novo, diz assim, no versículo 2, está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. E se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Em síntese, o pai chega e fala assim, seja forte. Agora é hora de você encarar. Não viva na minha sombra. Não viva intimidado porque eu estou passando, eu estou morrendo. Não trave diante da vida. Seja corajoso, seja homem, haja como homem. E ser homem, meu filho, é fazer o que o Eterno disser. Ser homem, meu filho, é andar no caminho que Deus mostrar para você. Meu filho, ser homem é seguir à risca as instruções que Deus vai te dar. Leve a sério, Salomão, os ensinamentos, as ordens, as instruções de vida. Leve a sério os preceitos. Leve a sério os princípios para a sua vida e para a nação. Você sabe, você conhece a história. E o que eu, como pai, estou dizendo para você é baseado no que Deus deu a Moisés. E todas essas recomendações são formas diferentes de dizer a mesma coisa para o filho. Eu não sei se vocês lembram quando eu preguei a última vez aqui sobre o Salmo 19, o próprio Davi se referindo à palavra. Ele falava da palavra com várias características e dizia que a palavra trazia vários benefícios. Ele usava os testemunhos, as ordenanças, os preceitos, os mandamentos, tudo se referindo à vontade de Deus. E aqui Davi faz a mesma coisa, usa a mesma didática, usa várias expressões para dizer uma coisa, que é, filho, tenha coragem para seguir em frente. Eu estou parando. Deus está me levando. Mas a vida continua, a missão continua. E você precisa obedecer a tudo que Deus disser e a tudo que Deus ordenar. A pergunta é, por que Davi fez esse desafio ao seu filho? Por que ele chama Salomão? O que faz ele, o que motiva ele a praticamente pouco tempo antes da sua morte ter essa conversa séria com seu filho? O texto diz, a gente leu, acabou de ler no versículo 3 e 4, Davi sabia que existia uma promessa. Davi sabia que o Messias viria através da linhagem dele. Tanto é que lá no Novo Testamento, a gente vê, não sei se é o cego, acho que é o cego comentando, né? Davi, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, né? Não Davi, filho de Jesus, mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito tempo depois, 600 anos depois, 1000 anos depois, o nome de Davi estava associado ao nome de Jesus. Davi sabia que a história continuaria e que era através da linhagem dele que viria o Messias, o Salvador do seu povo, o Salvador da humanidade.
Então, Salomão precisava levar a sério. E precisava saber que essa palavra, conforme o próprio pai dele diz, só se cumpriria se os seus descendentes, conforme a gente leu ali no texto, fossem sensatos e absolutamente leais ao Eterno. Parece que aqui existe uma promessa condicionada. E, de fato, apesar de a gente ver a história de Israel ser muito conturbada, em termos de estar com Deus e não estar com Deus, a gente sabe que sempre Deus teve o seu remanescente. Ou seja, no meio do seu povo, lá atrás, no Antigo Testamento de Israel, assim como nos nossos dias, no meio das denominações, Deus tem os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas. Gente que não abre mão de andar com Ele. Mas o que motivou Davi não foi apenas saber que o Messias viria através da sua linhagem, isso talvez teria sido realmente a razão principal dele ter chamado a Salomão, mas também o fato de que ele queria que o seu filho se saísse bem. Qual é o pai que não deseja ver o seu filho crescer? Qual é o pai que não quer ter essa consciência, essa confiança de que criou o seu filho da melhor maneira possível e que acredita que o seu filho vai levar adiante a herança moral, espiritual, não só a herança física ou material. Qual é o pai que não quer isso? Todo pai quer. Todo pai que conhece ao Pai verdadeiro, ao Pai eterno, quer isso para o seu filho. Então, uma das razões também óbvias era que Davi queria Salomão feliz, Salomão bem, Salomão honrando a Deus, Salomão cumprindo a promessa que o próprio Davi havia recebido de Deus. Mas será que Salomão honrou seu pai? Será que ele foi obediente às instruções que ele recebeu? Se você já leu o Antigo Testamento, participou de algum seminário que você estudou sobre a vida de Davi, se lembra da história que aprendeu no colégio, que falou desse tempo de reinado em Israel, do reinado de Salomão, você vai lembrar que não foi bem assim. Ele não honrou seu pai como ele deveria ter honrado. Ele não foi obediente ao seu pai como ele deveria ter sido. Infelizmente, a obediência de Salomão foi uma obediência parcial. Ele era obediente em alguns momentos, em outros momentos ele não era obediente. Aliás, ele quase destruiu a sua própria vida e quase destruiu o seu povo. Mas como eu disse, Deus é o Deus da história, o Senhor da história, e estava usando as circunstâncias, a própria vida de Salomão, e sempre vai achar no meio do seu povo gente que vai andar com ele e vai passar o bastão para frente. Mas esse grande rei, terceiro rei de Israel, que sucedeu, o seu pai, não foi fiel a Deus como seu pai foi. Seu pai cometeu inúmeros erros pessoais, morais, mas ele era muito temente, como eu falei, e quebrantado. E Salomão não. Muitos anos Salomão viveu longe da presença de Deus, muitos anos. Talvez tenha chegado velhinho longe de Deus e antes de morrer tenha se arrependido e voltado para o caminho. Aí você pergunta, como é que pode uma pessoa como ele ter agido dessa forma? O coração de Salomão era dividido. Davi tinha um coração todo voltado para Deus, embora era pecador e dava umas cabeçadas. Mas Salomão não tinha o coração completamente nas mãos de Deus. O coração de Salomão era dividido. Alguns momentos era de Deus, alguns momentos era dele próprio. Ele achava que ele podia caminhar com as suas próprias pernas. Lendo o livro de Provérbios, você vai ver muitas coisas assim. Provérbios que são interessantes, mas que são assim, bem pensamento humano. Lendo o livro de Eclesiastes, você vai ver muito do homem ali. Muito da filosofia do homem, do mundo. Que a gente tira proveito sim, mas por quê? Porque ele era um cara com o coração dividido.
Infelizmente, Salomão ele conseguiu crescer, fazer o reino prosperar. Mas, infelizmente, aquela glória que ele atingiu, glória tamanha que pessoas de diversos lugares vinham do mundo para ver e olhar e sentar com ele e ver, nossa, que rei espetacular, olha como Israel prosperou, olha que coisa maravilhosa. Mas eram pessoas que estavam vendo o avanço de Israel enquanto nação, potência, riqueza. Era um homem sábio que estava lá em cima. Porque Deus deu sabedoria para ele, porque ele pediu sabedoria para Deus. Mas a glória do seu reino, o poder que ele tinha, que davam a ele, que ele achava que ele tinha, a riqueza em abundância dos seus dias, dizem que nos dias de Salomão as pessoas chutavam moedinhas de prata na rua, os impostos que ele recolhia, tudo isso acabou atrapalhando a caminhada dele. E o pior de tudo não foi isso. É que isso está muito ligado a uma coisa chamada sexualidade. O que derrubou esse cara foi a vida dele com as várias mulheres que ele teve. 1000. Eu sempre confundo. São quantas mulheres e quantas concubinas? 700 mulheres, não é isso? E 300 concubinas. Isso aí foi o calcanhar de Aquiles de Salomão. Quando a gente olha para a vida de homem, a gente tem que olhar a vida dele inteira. Ele tem coisas maravilhosas, mas essa é uma coisa triste, trágica na vida dele. E a relação dele com essas mulheres foi tão doentia, tão complicada, que alguns historiadores dizem que, e teólogos inclusive, que Salomão, alguns questionam se Salomão foi para o céu ou não. Eu não tenho essa dúvida, pessoalmente eu não tenho. Mas assim, tamanha era a promiscuidade do cara. Filho de Davi. O pai matou um cara para ficar com a mulher do outro. E teve a sua vida exposta. Salomão parece que só entendeu seja corajoso, mas acho que ele pegou o seja homem. Mas pegou o seja homem no sentido equivocado. E ele pegou essas mulheres e viveu com essas mulheres. E a Bíblia diz no próprio livro de 1 Reis o seguinte, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, de povos vizinhos. Elas eram das nações a respeito das quais, presta atenção nisso, o Senhor tinha dito aos israelitas, todo o povo, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. E à medida que Salomão foi envelhecendo, por isso que eu disse que ele chega no final da vida desviado, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses. Então, além de muita vida louca, do ponto de vista amoroso, porque é complicado, né? Quando a gente pensa que Deus criou o homem para ter uma única esposa, como é que um cara consegue viver com 1000? Deve ter tido muito tormento na vida. Não por serem mulheres, mas pelo fato de serem muitas. Ele foi envelhecendo e essas mulheres fizeram ele adorar outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Gente, é a Bíblia que está falando, não sou eu que estou inventando, não é um comentário bíblico, nem um interpretador das Escrituras. Veja mais, ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, Moloque, o repugnante deus dos amonitas, que era aquele deus que sacrificava as criancinhas, queimavam crianças para esse deus. Ele seguiu esses deuses. E dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai, Davi. E no monte que fica a leste de Jerusalém,
Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. E o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Interessante. Ele não tinha, apesar de ser rei, um telefone vermelho. Ele não podia, oi, o que você me diz? Deus tinha se revelado àquele rapaz, aquele jovem, aquele homem, através da história do seu povo, através do testemunho do seu pai. Ele conhecia a palavra, o pai requereu dele esse compromisso, mas as coisas do mundo brilharam para ele. E infelizmente Salomão é uma referência de um homem sábio, mas de um homem que andou longe também dos caminhos do Senhor. Às vezes eu fico perguntando, que sabedoria é essa? E quando você olha assim para a Bíblia, você fica assim, vou achar uma resposta, vou entender, vou estudar a fundo, mas quando você olha para as nações, você entende que quando os homens são colocados em certas posições, se eles não são quebrantados e tementes a Deus, eles acabam com a vida deles e com a história do lugar onde eles vivem. Então, para estar em lugares de destaque, precisa muita humilhação, muita humildade, muito quebrantamento, porque senão a pessoa sai atropelando quem passa pela frente. Talvez o coração dividido de Salomão tenha sido resultado das tragédias que ele presenciou na história da sua família. Não é que isso é um fator determinante, mas é difícil olhar para a sua história, a história da sua família. Eu estou dizendo que é difícil, não estou dizendo que isso é fator determinante, a história mostra que não é. Mas é difícil olhar para trás, olhar para o lado e falar, poxa vida, meu pai, todo mundo soube desse homicídio que ele cometeu, desse adultério, eu sou filho, né, de uma situação parecida, minha irmã foi violentada pelo meu irmão matou meu outro irmão que envergonhou meu pai publicamente, aplicou um golpe. E toda essa vida, toda essa história difícil deve ter gerado no coração dele muitas, sei lá, dúvidas, questionamentos. Ele não conseguiu ser totalmente como o pai dele foi, e a Bíblia ali registra, como eu li, entregue ao Senhor. Estou terminando. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Nós não estamos no tempo de Davi nem de Salomão. Mas se você olhar para Jesus, Jesus também, antes de morrer, chama as pessoas do seu agrado, do seu coração, que caminhavam com Ele, que Ele amava. E também chama essas pessoas para transmitir o bastão. E Jesus diz assim, no capítulo João, no livro de João, no capítulo 14. Não fiquem com medo, não fiquem aflitos, ou sejam corajosos, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus estava partindo, era a mesma situação de Davi. Há uma outra passagem, isso tudo dentro dessa importância das últimas palavras, de alguma forma, em que Jesus fala, vocês têm que cumprir a vontade do meu Pai, porque quem faz a vontade do meu Pai, demonstra que o ama. Vocês precisam permanecer em mim, porque se vocês não permanecerem em mim, não fizerem o que eu peço que vocês façam, vocês vão secar, vão morrer e vão ser cortados. A produtividade de vocês enquanto discípulos e mesmo como cidadãos, pai, em qualquer função que a gente tenha, depende da nossa conexão profunda com Jesus. Sem conexão profunda, verdadeira,
Não existe produtividade, porque Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Ainda que vocês façam muitas coisas, vocês não estão fazendo nada que aos meus olhos sejam de resultado, que permaneça diante de mim e que glorifique ao meu nome. Jesus diz, não basta ouvir, mas é preciso praticar. Porque a resistência às tempestades da vida vem da obediência, e não da eloquência, não das declarações, não da ciência, mas vem da obediência. Se você ouve e pratica, você se alicerça em Cristo, que é a rocha, e resiste aos tempos difíceis. E Jesus, antes de partir, diz assim, vocês precisam ser influentes, precisam ser diferentes e fazer diferença. Vocês precisam ensinar as pessoas a obedecerem ao Pai, a mim, em todos os lugares onde vocês estiverem, em qualquer lugar do mundo, vão pelo mundo inteiro e façam isso. E mais, a minha presença contínua vai estar com vocês na medida em que vocês fizerem isso. E por último, quase já subindo, conforme relata Lucas no seu livro de Atos, no capítulo 1, ele diz assim, se vocês estiverem em mim, se o Espírito Santo dominar vocês, vocês vão ser minha testemunha, mundo afora. Aqui, ali, acolá, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, onde vocês estiverem. O que a gente faz com a recomendação de Jesus? Ele teve essas últimas palavras para mim e para você. Essas são as últimas informações de Jesus para mim e para você. Saiam, façam discípulos, sejam testemunhas. Nós temos algumas opções. Primeiro, agir como alguém sem coração. O que significa isso? Ignorar o que Jesus está dizendo para a gente. Estou nem aí para esse negócio de ser testemunha, fazer discípulo, ser cristão, seguir a Cristo, viver a igreja. Não. Sem coração. Essa é uma opção. Segunda opção, fazer como Salomão. Dividir o seu coração. Escolher algumas coisas da Bíblia convenientes, que sejam bacanas, legais, que te projetem para frente. Escolher promessas bíblicas e desprezar ordenanças, desprezar princípios, desprezar tudo aquilo que vem com o Evangelho que tem a ver com tomar a cruz e segui-lo, com negar a si mesmo. Salomão é a prova de alguém que queria só o que esse mundo tem para dar de bom e do melhor. Mas não queria negar a si mesmo, não queria tomar a cruz, embora não era do tempo dele essa informação, para seguir ao Deus do seu pai. Salomão tinha um coração dividido. Eu posso ser sem coração, eu posso ter um coração dividido, ou eu posso fazer tudo para obedecer a Deus, com empenho, com determinação, com alegria, mesmo sabendo que eu vou falhar algumas vezes, mas quando eu falhar eu vou me arrepender, eu vou levantar, o Senhor vai me levantar, vai me mostrar que eu estou errado, vai usar pessoas para me curar, me quebrantar, e assim nós vamos caminhando juntos na presença de Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força, e Deus vai transformando e abençoando a nossa vida. Qual é a nossa escolha? Sem coração, coração dividido, ou todo o coração? Deus se agrada quando todo o nosso coração está na presença dEle. Se você entender como Davi que a sua vida, assim como a minha, é transitória, você não vai deixar para entregar todo o seu coração, se é que ele está dividido, ou talvez até sem o coração na presença de Deus, você não vai deixar para fazer isso amanhã. E eu estou te falando isso não para te manipular, nem para te pressionar, nem para te fazer medo, nem para nada disso, mas para te dizer o seguinte: a sua vida e a minha
passa. Estamos transitando, somos peregrinos. Você vai ser corajoso para seguir em frente obedecendo ao Senhor? Coerente para continuar vivendo no corpo onde Jesus é a cabeça? Se a gente fizer essa escolha, eu encerro aqui, não só a nossa vida vai crescer, ser abençoada, prosperar, vai ser muito boa, mesmo que tenha muitos desafios, mas nós vamos fazer uma coisa que Deus espera, que é passar o bastão para as pessoas que vão nos suceder ou para a geração futura com alegria, com gratidão, com autoridade, com uma experiência de bom testemunho. Por isso eu quero desafiar você nessa noite. Seja forte, seja corajoso, seja um homem de Deus, seja forte, seja corajosa, seja uma mulher de Deus e dedique-se a Ele com todo o seu coração. Amém?